Olá, olá! Estamos ao vivo para mais uma live. Na live de hoje tem um tema muito especial, foi um tema de sugestão de uma seguidora. Ela me mandou um e-mail que já faz um tempinho, na verdade, que ela me escreveu esse e-mail fazendo uma pergunta e esse e-mail tinha acabado na nossa caixa de spam, mas eu resgatei ele lá, então que fique claro, gente, quando vocês nos mandam um e-mail, direct, às vezes a gente demora um pouquinho, mas se a gente não responder, entre em contato de novo, porque pode ser que tenha acabado no spam, algo do tipo, tá? Eu respondo todo mundo. E aí ela me mandou perguntando, mais ou menos assim, era o contexto, ela se chama Karina, Nutri Karina, e ela falou assim, olha, Carol, eu trabalho, né, com crianças e eu tenho enfrentado uma grande dificuldade com pais que eles querem que a gente restrinja o açúcar das crianças, mas são crianças maiores de 2 anos. E eu faço os cardápios aqui de uma escola e eu, apesar de falar com eles que é uma quantidade mínima que a gente tem na distribuição da semana, né, e que a criança tem mais de 2 anos, que ela poderia ter esse contato, os pais eles são categóricos em dizer que não. E em restringir muitas outras coisas ali da alimentação dessa criança. Como lidar com isso? Isso me lembrou outras situações que talvez vocês já tenham passado também. Então, por exemplo, pais que chegam até um atendimento, e aqui, gente, serve tanto o pai que vai falar com a nutricionista da escola sobre o cardápio da escola, ou que ela vai falar com a nutricionista clínica sobre o plano alimentar que vai ser prescrito e o que ele não quer que tenha ali. Então a gente tem, às vezes, né, que chegam dizendo, eu quero que coloque light diet pro meu filho, eu quero que tenha 0 de açúcar, eu quero que não tenha lactose e a criança não tem nenhuma intolerância à lactose, né, que justifique isso. Eu quero que não tenha glúten, e a criança também não tem nenhuma intolerância ao glúten que justifique isso. Dentre outros vários eu quero e eu não quero, que tem a ver com dietas que às vezes são prescritas para adulto. Muitas vezes, quando isso acontece, eu pergunto, você faz restrição desse tipo de alimento na tua alimentação? E quando a gente vai fazer um check, né, realmente acaba que os pais fazem. Não consomem porque acreditam que de alguma maneira aquilo vai ajudar a ter uma saúde melhor, ou então a emagrecer, muitas vezes, né, tem essa relação com as mães. E é importante, enquanto profissional, a gente ter um manejo para falar com essa mãe, de que o que ela faz com a alimentação dela não necessariamente serve para a alimentação do filho dela, tá? E aí é um pouquinho disso que eu quero conversar aqui com vocês. Eu até estive, quando foi? Ano passado, eu acho que foi ano passado, o tempo tá voando, a gente acaba perdendo às vezes um pouco a ideia de quando é exatamente, mas eu acredito que foi. Eu estive num congresso, na verdade um simpósio do Instituto Pense, né? E no simpósio teve uma pergunta semelhante de como fazer com essas restrições que os pais querem impor para os filhos e o que é que vocês fazem quando os profissionais que estavam ali palestrando, o que é que vocês fazem com relação a isso. Então eu vou trazer um pouco do que eu já fazia, dessa minha abordagem já com esses pais, fosse no contexto da escola, no contexto do atendimento, mas também um pouco do que eu aprendi ali que veio a somar, que era bem parecido com o que eu já pensava. Então assim, primeiro, eu uso a abordagem do coaching nutricional infantil nos meus atendimentos, na minha forma de lidar sempre com as crianças e seus pais. Eu acredito que essa perspectiva da conversa, né? O coaching envolve muito entender o outro e conduzir o outro a respostas. Existem várias técnicas para isso que, enfim, não vem ao caso nesse momento, mas o ponto é que eu quero trazer. Quando eu escuto um cuidador dizendo que ele quer restringir determinado alimento na alimentação da criança, não adianta eu apenas vir com uma orientação e falar que para a criança aquela restrição não faz sentido. Porque se isso bastasse, se isso fosse resolver, ele provavelmente já ouviu de outros profissionais, né? Então a primeira coisa que eu pergunto é, ok, você quer restringir como, por exemplo, você quer restringir glúten da alimentação da sua criança? Eu entendi que você está me dizendo isso. De onde vem essa sua necessidade? Por que você quer fazer isso? Me explica um pouco melhor o que você sabe sobre esse assunto. Então esse é o primeiro ponto, porque aí a minha condução, a minha orientação da conversa é diferente perante o que aquele cuidador entende, né? Eu poderia simplesmente falar assim, não, deixa eu te explicar aqui quem é que precisa fazer uma restrição de tirar da dieta glúten, eu podia explicar para ela, né? Mas, será que ela ia estar aberta a me ouvir? Não sei. Por quê? Ela já chegou ali até mim com a ideia fixa
Eu quero que retire isso daqui da alimentação da minha criança. Eu quero que você, nutricionista, me ajude a retirar isso. Então, na cabeça dela, ou dele, né, da mãe ou do pai, eles já pintaram uma ideia do porquê que é importante retirar. E, gente, todo pai, toda mãe, assim, quase que, eu falo 99,9% das vezes, quando eles fazem alguma coisa para os filhos, eles estão fazendo porque eles querem o melhor para o filho deles, né? Salvo algumas condições de pais que realmente têm transtorno psiquiátrico, algo do tipo, a maior parte das vezes os pais fazem querendo o melhor para os seus filhos. Então aí eu pergunto, tá, me explica, o que é que você sabe sobre isso? Por que você está querendo restringir? O que você leu? O que você já sabe? O que você já testou? E aí ele vem e me conta toda uma situação. Que muitas vezes, na minha prática, essa situação tem relação com a necessidade da própria dieta que eu diria que umas 90% das vezes também tem relação com dieta mesmo, com dieta de emagrecimento. Já fui pesquisar uma forma de emagrecer e descobri que glúten não fazia bem, descobri que lactose não fazia bem, sabe assim? E aqui eu tô dando exemplo do glúten, da lactose, que é o que mais aparece, mas a gente tem outros tipos de restrições também que podem ser escutadas, tá? Então, não tô tomando aqui o que eles querem restringir, mas sim como nós vamos abordá-los, ok? Beleza. Então ele vai e me conta. E quando ele me conta isso, eu falo assim, olha, eu entendo que você tenha procurado sobre. Agora, eu posso te dar algumas novas informações? Você me permite isso? Essa é a primeira coisa, sabe? Muitas pessoas não pedem permissão para dar novas informações na hora de um atendimento. Porque o que a gente tem na cabeça? Se a pessoa tá me procurando para vir pedir uma orientação, eu tenho simplesmente que dar. Mas quando a gente pede essa permissão, é incrível como o outro lado, ele se abre mais para ouvir. Porque aí ele fala assim, sim, lógico, claro que eu permito que você me diga, eu tô aqui para isso, né? E aí, a escuta é bem diferente do que eu dizer, olha só, o que você tá me falando tá errado, não é bem assim com as crianças. Quando eu falo que tá errado, muitas vezes as pessoas se fecham, né? Elas, como assim tá errado? Mas eu li no site da blogueira, não é mais ou menos por aí? E aí ela se fecha e a gente perde uma oportunidade de trazer uma informação que é factível. E aí, por isso eu pergunto, você me permite que eu te dê um pouco mais de informações sobre esse assunto, né? E aí eu pego e mostro essas informações, vou e coloco. Pego o respaldo científico, mostro, ó, existem todos esses artigos ou essas orientações, tudo vai depender do que é que a pessoa tá querendo tirar ou colocar. E aí, a partir disso, eu falo assim, ficou alguma dúvida sobre isso? Beleza, não ficou? Então, agora eu preciso te explicar uma outra coisa. Eu entendo, porque muitas vezes, na hora que a gente diz assim, por exemplo, explica do porquê que não vai tirar o glúten de uma criança que não tem intolerância a glúten, né? Ou que não precisa fazer alguma restrição por conta de casos específicos. Se eu explico isso pra mãe e ela fala assim, tá, ok, mas ela já tentou numa dieta restritiva. Imagine o caso de uma criança que chega, que tá com sobrepeso ou obesidade no teu atendimento. A mãe também tem. Ela já restringiu na dieta dela. E pode ter sido por isso ou outras coisas, tá? Não tô entrando no mérito aqui, mas ela teve algum resultado com aquela restrição. Na cabeça dela, às vezes, mesmo se eu trago essa informação do porquê que a gente não vai restringir na criança, ela continua lá pensando, né? Aquilo continua muito forte. Beleza, você tá me falando que não dá certo, mas deu certo pra mim. Então é quase um eu te truco, porque pra mim deu certo. E se deu certo pra mim, tem que dar certo pra minha criança também, né? E ela tá fazendo na melhor intenção pra criança dela, pro filho dela. E aí, por isso que é importante eu ter perguntado o que ela já tentou fazer a partir disso, do porquê que é aquela ideia. Porque se ela me fala que ela já testou com ela, ou teve alguém da família, algum adulto, ou até uma criança que seja, que testou e deu certo, eu vou precisar de mais manejo na minha conversa pra mostrar que o caminho não é bem esse. E um dos caminhos que eu mostro que não é bem assim, que são bem certeiros, e isso também foi colocado lá no dia do simpósio do Instituto Pense, é a gente conversar com essa mãe de que a criança, ela não é um mini adulto. E aí eu trago muito as informações de, olha só, quando você me procura para um atendimento, né, ou quando se eu tô na escola, por exemplo, aí você pode dizer, se você levar o seu filho a um atendimento de uma nutricionista, você vai ver que ela pode fazer vários cálculos do cardápio que vai ser proposto para sua criança. Esses cálculos, eles têm fundamentos em fórmulas. E é incrível, as fórmulas para as crianças são
completamente diferentes daquelas para os adultos. Por quê? O organismo da criança funciona de uma maneira muito diferente. Nós, por exemplo, adultos, né, e eu tô me incluindo, então, tipo, a mãe, o pai e eu, nós temos outra maneira do corpo funcionar que é diferente da criança. A criança tá desenvolvendo, ela tá crescendo. Essa criança precisa de energias de macro e micronutrientes diferentes, e aí eu tô partindo do pressuposto que a mãe entende isso, senão eu vou simplificar essa fala, né? Mas essa criança, ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo, ela tá numa fase que o cérebro funciona diferente dos adultos, né? A sua criança aprende muito mais do que a gente hoje, então ela precisa de ter ali substrato disponível para esse aprendizado, para esse crescimento, para esse desenvolvimento. E sabendo disso, quando a gente vai calcular algo para criança, é muito diferente de quando eu calculo para o adulto. Então eu entendo que talvez você já tenha testado com você, esteja dando certo para você. E aí eu entro no mérito que eu não sou a nutricionista daquela mãe, né? Sou a nutricionista da criança. Se você for também a nutricionista da mãe, aí você vai precisar seguir um outro tipo de orientação ali com aquela mãe. Mas a partir do momento que você fez com você e deu certo, ok. Não significa que fazer com a sua criança é adequado. Porque a sua criança não é um mini adulto, né? O seu filho, a sua filha, ele está em fase de desenvolvimento. Então, não adianta eu fazer a mesma coisa do que eu faria para um adulto. Portanto, aqui a gente vai precisar trazer novas estratégias que funcionem para a sua criança e que não atrapalhem o desenvolvimento dele, né? Tanto o desenvolvimento de crescimento, desenvolvimento intelectual. Você compreende isso? Aí eu tô jogando de outra maneira com essa família, né? Eu tô mostrando que, na verdade, se a gente segue o que, enquanto adultos, eles estão tentando, nós podemos ter problema no desenvolvimento daquela criança. E lembra que eu falei que, no geral, os pais querem o melhor para os filhos deles? É isso que acontece em 99,999% das vezes. E é muito difícil essa hora um pai falar assim, não quero. E aí, gente, vai dessa conversa anterior, da gente estar muito disponível, eu vi que passaram algumas alunas do coaching aqui entrando, da gente estar muito disponível de escuta ativa. 2 ouvidos, 1 boca, né? A gente tem os estudos que falam que o profissional da área da saúde, ele interrompe a cada 15 segundos, ele interrompe a pessoa que está sendo atendida. Ele vai cortando essa pessoa. E aí, se eu nem escutei o porquê aquela família está querendo fazer determinada restrição, não tem a orientação, às vezes, que vai dar conta de levar para outro caminho, né? Portanto, eu preciso, primeiro, antes de eu falar, meu Deus, que absurdo, que a mãe quer restringir isso da criança, né? De onde já se viu, tirou isso. Antes desse papel, antes de assumir esse papel, o que eu faço é entender por que você está querendo fazer isso. O que você já tentou? E depois, você me permite te trazer novas informações? E aí eu respaldo essas informações de onde elas vieram, certo? E a partir desse momento falo, e o seu filho tem mais uma coisa ainda, né? Mais uma. O corpo do seu filho funciona diferentemente do seu, não é verdade? Aí, às vezes, a gente pode trazer até algumas formas dela ver isso. Eu pergunto, por exemplo, no último ano, quantos centímetros a senhora cresceu? Não cresci nada, Carol, capaz de eu ter encolhido 1 ou 2 centímetros. Então, e quantos centímetros o teu filho cresceu? Porque uma coisa é eu falar assim, tá vendo? Pegar a curva e falar, olha, tá vendo que a criança tá crescendo? Às vezes isso é um pouco abstrato na cabeça da mãe. Mas a comparação rápida de quanto ela cresceu e quanto o filho cresceu é bem rápida. E aí a gente vai trazendo essas informações para eles de uma maneira que fique claro de entender que o funcionamento do corpo de uma criança não é igual a de um adulto. Porque se fosse igual também, ela não precisaria estar procurando uma nutricionista que estuda sobre o universo da criança. E daí vale a gente dizer e sempre reforçar que quem atende crianças precisa estudar sobre crianças, né? Não adianta achar que vai atender criança igual atende um adulto. Nem na comunicação, nem nas orientações. Ok? E é claro que boa parte pode se abrir nesse momento e falar, beleza, entendi, vamos seguir então esse novo caminho que você está me propondo, mas ainda assim podem ter aqueles pais que continuam resistentes, né? E isso foi até uma discussão que levantaram ali no simpósio.
Eu não passei, vou ser bem sincera, por casos que tenha tido resistência depois dessa conversa, mas eles podem acontecer. E se esses casos... Primeiro, por que eu acho que eu não passei? Por conta dessa elaboração da conversa prévia, que é diferente de quando a gente já vem e dá uma orientação e fala, ó, essa é a verdade absoluta, acate. Né? Eu não tenho essa perspectiva no atendimento, nem é o que eu ensino para as meninas que fazem a formação em coaching nutricional comigo. Então, o fato da gente chamar o outro para participação e para corresponsabilidade, você entende, né? Essa informação técnica, o seu filho, o corpo do seu filho não funciona igual o teu, né? Dos adultos. Entendendo isso, o que é que você quer fazer? Você quer continuar fazendo como se ele fosse um mini adulto, sendo que ele não é? Não, eu não quero. Então aí a gente parte para uma outra perspectiva. Mas ser, ainda assim, com muita escutativa, entendendo o que está por trás, quebrando essas crenças que estão por trás, né? A gente tem um pai ou uma mãe que diga, não, mas eu não quero, não vou, por exemplo, dar lactose pro meu filho porque eu não quero dar e pronto, acabou. São duas coisas aqui que a gente precisa ressaltar. Primeiro, os pais, eles são responsáveis pelos seus filhos. Nós, enquanto nutricionistas, nós não temos como fincar a bandeira e falar assim, não, você não vai fazer dessa maneira. Isso é impossível, sabe? Então, se for algo que não faça mal à integridade física e saúde da criança, talvez nesse primeiro momento seja melhor você orientar essa família de uma maneira que você consiga ganhar ali a confiança deles e pouco a pouco ir quebrando isso, em vez de travar uma batalha logo no início, mas deixando claro, você pergunta pra eles, você entendeu essa diferença? Tá muito claro isso pra você? Me explica o que você entendeu. Sim, Carol, entendi que o organismo funciona de maneira diferente, entendi que se não tiver... Aí pega lá, me explica todos os desenhos que eu fiz e tudo mais, entendi tudo isso. Mas ainda assim, em casa eu não vou fazer, porque eu cozinho em casa, se ele comer fora na escola, beleza, mas em casa eu não vou fazer. Então tá bom, então beleza. Então vamos pensar aqui como que a gente pode organizar essa rotina pra vocês? Esse é um ponto. E pouco a pouco você pode ir, né, ganhando a confiança daquela família e ajudando essa criança. O outro ponto é, se é alguma coisa que infringe ali, de alguma maneira, atrapalha a criança na integridade física mesmo, no desenvolvimento, é nosso dever, enquanto profissional, enquanto sociedade, fazer denúncia dessa família para um conselho tutelar, por exemplo. Acho que foi ano passado, que se eu não me engano, eu já nem lembro, mas que teve uma família que eles deram leite vegetal, né, para um bebezinho. Não lembro quantos meses eles tinham, mas eles, enfim, davam leite vegetal para esse bebê, não amamentava, não dava fórmula, que a gente sabe que no lugar da amamentação que a gente precisa dar essa fórmula, e eles decidiram dar leite vegetal porque eles acreditavam que como eles tomavam leite vegetal, aquela criança tinha era isso que eles iam fazer por aquela criança. E essa criança, não lembro se veio a óbito ou se ela foi internada gravemente com coma e tudo mais. Se a gente vê isso, se a gente sabe disso, né, e consegue fazer esse link de que, olha, eu não posso dar simplesmente um leite vegetal para um bebê menor de 6 meses. Isso não cabe, né? Ele não se desenvolve, ele precisa de outros tipos de nutrientes ali. E eu oriento a família, ela continua fazendo, é meu dever, fazer uma denúncia para o conselho tutelar, porque essa criança está tendo a vida, a integridade colocada em risco. Então são duas situações diferentes, se vocês entendem. Beleza, eu posso ficar sem tomar lactose, por exemplo, né? Sem comer nada que tenha lactose, mas nessa outra situação do bebê, eu não posso deixar o bebê só com leite vegetal. Então a gente sempre vai ter que fazer uma verificação total ali da situação que aquela família tá passando, tá bem? Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Aline. É muito difícil na escola onde trabalho, como alguns alunos são intolerantes à lactose. A escola só deixa servir leite sem lactose para todas as crianças. E aí, a gente tá falando do trabalho em grupo, né? Eu lembro, eu trabalhei numa escola uma vez que tinham crianças com alergias múltiplas. E o que aconteceu? No começo, eles queriam restringir do cardápio tudo que tinha de alergênico ali naquela escola. Mas acabou que a gente começou a ter tantas crianças, mas tantas crianças num contexto de alergias diferentes, que eu falei, gente, não dá. É melhor a gente treinar a equipe, e a equipe envolve cozinha, envolve cuidadores, né, que vão
servir essas refeições para as crianças, treinar todo mundo para que não seja servido para quem não pode, mas senão a gente daqui a pouco não tem o que servir para as crianças. E é lógico que eu quero uma outra situação. Bem, a lactose, nesse sentido, é sempre uma conversa, porque imagina também se oferece para quem não pode. E o outro ponto é, realmente existem muitas crianças com intolerância à lactose na sua escola? Sabe? Eu lembro que antes eu recebia, assim, de vários pais, ai, porque meu filho é intolerante à lactose. Tá, e o que justifica isso? De onde vem isso, né? Tem um respaldo médico para isso? E quando a gente vai ver, não. O que acontece? Os pais traziam essa fala porque eles não queriam que desse para os filhos. E aí a nutri da escola fica lá tendo que sambar no cardápio, fazendo todo um rebuliço para conseguir fazer cabeça, sendo que aquela criança podia comer. E aí, por isso é muito importante que quem trabalha em escola tenha as fichas de saúde preenchidas pelos pais e se tiver qualquer condição de saúde diferente daquela criança, de intolerância ou de alergia, que os pais preencham e o médico da criança anexe laudo, tá bom? Beleza, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Nutri Jandeline Estrela. Muito coerente sua abordagem, entender a origem desse desejo de restrição. Sim, porque senão, gente, orientação por orientação, existem várias na internet, né? Eu falo muito para as minhas alunas o que me diferencia de um robô. Porque o aplicativo, muitas vezes, você vai lá e clica e faz a pergunta e ele já responde, né? Eu achei o máximo que esse negócio da quarentena, gente. Tava fazendo uma videochamada com uma priminha minha. Ela tem 7 anos. 6 para 7 ou tem 7? Agora eu não lembro exatamente, mas é por aí, sabe? E aí ela tava falando da festa de Dia das Mães que ela ia fazer pra mãe dela. E eu falei assim, e aí? Não pôde sair, né? Como que você fez com o presente? E ela pegou um papelzinho assim, levantou. Era uma mão da mãe dela, uma mão dela, e juntava e fazia um coraçãozinho, assim. Eu falei, nossa, que criativo, né? Onde você viu isso? Ela falou assim, eu pesquisei. Aí eu falei, e você pesquisou onde? Na internet. E na hora, na minha cabeça, lembrando de quando eu era criança, eu só conseguia imaginar que o pai dela tinha ajudado. Eu falei, mas olha só, me explica melhor, como é que você fez essa pesquisa? Ela falou, você não sabe não? É só botar no Google, você escreve lá no Google o que você quer e aparece. Aí eu escrevi. Pus o Google, escrevi presente de Dia das Mães e apareceu um monte de desenho e eu vi esse e fiz. Então, sabe, por que eu tô trazendo isso? Olha como as crianças tão cedo já estão recorrendo à internet. Os pais delas recorrem também. E lá existe um monte de orientação. Não tô jogando se a orientação é certa ou não, existe um monte. Existem orientações boas, existem orientações péssimas, né? Mas existe. E as pessoas leem, quando ela não sabe se aquilo é real ou não, ela toma às vezes pra si como verdade aquilo que faz mais sentido pra ela. Portanto, não adianta só eu voltar e dar mais um monte de orientação sem entender o que ela já sabe, no que ela acredita, partir das perspectivas de crenças que eu vou ter que quebrar ali na hora. E aí eu volto mais uma vez a dizer que enquanto profissional, não parar e sentar pra ouvir mais do que falar, isso vai ser ruim. Porque se eu não sei o que passa na cabeça do outro, eu não posso ajudar. E eu entendo, pelo menos na minha formação, eu não sei se a gente aprende, se a gente incorpora, qual é que é o ponto, mas fica muito na perspectiva, lidando. Hoje na Atitude de Nutrição a gente já tem quase aí 400 alunas, né? E isso, alunas nutricionistas, e elas sempre falam pra mim, mas Carol, se eu escutar mais... será que o outro não vai ficar me olhando e falar, meu Deus, mas eu vim aqui pra ela falar? Eu falo, gente, se você não escutar, você não consegue ajudar. O outro não tá lá pra te escutar falar. Ele tá lá pra você resolver o problema dele. E você só resolve o problema dele se você escutar. Senão as coisas não se combinam. Por isso a gente precisa escutar mais, né? E é claro, escutar de maneira direcionada pra também não tornar simplesmente um bate-papo que não leva em lugar nenhum, que são coisas diferentes, tá? Ok, vamos ver mais aqui. Tinha umas perguntinhas, vou abrir elas se não tiver mais nenhuma dúvida aqui nos comentários. A Thaisa Nutri. Posicionamento inteligente, muito bom. A Camila. Isso faz muita diferença. A Camila é aluna da turma de coaching. Adorei essa do crescimento e é verdade. Eu já brinquei com uma mãe uma vez, e eu evito falar isso, tá? Mas
ela não era uma mãe em sobrepeso, nem obesidade, e ali na hora eu achei que cabia. Na hora que eu perguntei do crescimento, ela falou assim, realmente, não cresce igual ele. Eu falei, no máximo a gente cresce pros lados, né? No máximo. E é diferente com a sua criança. Então a sua criança, ela vai crescer agora muito pra cima, a gente espera. E pra favorecer isso, a gente precisa olhar para essa criança como criança. E essa criança também precisa de substrato para desenvolver esse cérebro, para ela estudar, né? E se eu fico restringindo algumas coisas para ela, isso pode ser maléfico. Então, vale a pena mesmo a gente tratar essa criança com uma dieta de adulto? Não, não vale. E aqui eu citei exemplo da lactose e do glúten, mas, gente, às vezes tem gente querendo que a criança faça dieta da lua, dieta do sol, dieta de umas coisas que eu nem sei de onde o povo tira. Na verdade, sei sim, tira da internet muitas vezes, né? Mas umas dietas XYZ, que se você não escutar antes o que tá por trás, você pode dar quantas orientações quiser, se ele achar que é verdade, se ele achar que realmente precisa fazer, não adianta você dar as orientações. Por isso essa conversa é importante, tá? E aí, voltando no assunto que trouxe essa perspectiva, que é a parte do açúcar na escola, falar da distribuição, é entender o que é que essa mãe... por que ela não quer que dê esse açúcar, né? Quais são os medos dela? Porque eu entendo, é diferente da gente falar de uma restrição ali de determinados alimentos, mas eu tô querendo restringir o açúcar que eu ouvi tantas e tantas vezes que até os 2 anos não é pra dar, não é pra dar. Quanto é que essa escola às vezes tá favorecendo o açúcar pra criança? Beleza, ela tá reclamando com você do cardápio, mas também tem por trás a sacolinha de doce, o pirulito, a balinha, o chocolate, que direto e reto vai dentro da mochila da criança, né? Então, eu tá ali disponível para entender melhor o que isso significa e mostrar para ela como que é a distribuição realmente pensada do meu cardápio, é um dos caminhos que eu tomo. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Cláudia, querida, por aí. Se nutri rindo. Beleza, vamos lá. Vou abrir umas dúvidas aqui que tinham. Ai, gente, entrou bastante gente. Opa. Aí, vamos lá, vou abrir as dúvidas. Aqui. Acho que essa eu comentei, né? Durante rolou a língua aqui. Conforme eu fui falando, acredito que eu comentei como é que faz quando você já explicou e não entende. Então, primeiro, será que a tua condução de explicação tá clara? Tá chegando lá e a mãe fala assim, olha só, Nutri, quero tirar tal coisa da alimentação dele. Você fala, não, mas não precisa tirar tal alimento da alimentação da criança, né? Porque pra criança dá pra gente distribuir. E aí você começa a explicar um tanto de coisa e vai explicando, e os pais estão ali fechados, porque o que eles queriam ouvir tá bom, vamos tirar. E você nem perguntou o que tá por trás, você nem quis saber o porquê que ele tá querendo tirar ou colocar aquele determinado alimento. E se você tivesse tirado um tempinho ali antes para escutar os motivos e daí conversar com ele, orientando a partir do que ele já acreditava, porque muitas vezes a gente acredita em coisas que não são reais, mas a gente acredita. Esse é o ponto. Quando eu chego falando pra outro, eu falo, é mentira isso que você sabe, não é bem assim. Aí a pessoa fala, como não é bem assim? Mas eu li, mas eu estudei, mas eu já fiz comigo. Por isso que escutar primeiro, para trazer orientação depois, costuma ser o melhor caminho, tá? Agora, realmente, você já escutou, você já explicou e ainda assim eles não conseguiram, é algo que cabe, que dá para você, tendo aí todo o conhecimento técnico-científico sobre macro, micronutrientes, alimentação, comportamento alimentar, tudo mais que a gente estuda. Você consegue organizar a alimentação da criança dessa maneira? Sim? Ok, comece por aí para dar uma base para eles. Conforme você for acompanhando essa família, você vai tentando reintroduzir ou retirar esse determinado alimento. Não, coloca a integridade da saúde da criança em risco. Então, beleza. Então, se os pais realmente estão falando que não, que eles vão seguir aquele caminho, cabe a denúncia, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Ela tinha, essa pergunta, ela chegou, ela tava bem grande no meu direct, a pessoa mandou, eu falei, dá uma resumidinha lá que eu vou entender quando você quiser, quando você escrever o que você quis dizer. De tipo, pais que passaram por cirurgia bariátrica
E agora, eles querem que o filho só consuma diet light, diet light, diet light, com medo do filho ganhar peso. E o nutricionista já mostrou que a criança está se desenvolvendo bem, está na curva de peso adequada e tudo mais. Como que fica isso? Eu acredito que esse ponto é muito trabalhar as crenças dos pais, né? Então, o pai, ele não quer que o filho chegue naquela situação para ele que foi extrema, de ter que ir para a pediátrica, né? Então, o primeiro ponto eu sempre falo pra mãe e pro pai, eu falo, olha assim, eu entendo a tua preocupação e eu acho lindo isso com o seu filho, sabe? Eu acho lindo que você esteja olhando. Você tem ideia de quantos pais que não se importam com o que os filhos comem? Eu admiro isso em você enquanto mãe, enquanto pai, você a cuidar. E aí eu venho trazendo esses outros lados, né? Esse outro conhecimento de o filho não é como você, então ele é uma criança, ele está se desenvolvendo. Você pode pegar também aí vários estudos que falam sobre a questão de adoçantes com crianças, do porquê que não é tão legal, do porquê que a gente... Beleza, você quer dar diet light, mas será que a gente não poderia, em vez de seguir para o diet light, construir uma nova forma de consumo na casa? Eu preciso de tanto açúcar assim mesmo? Então eu posso te ajudar nessas reduções. Vamos pensar por esse lado? Porque é isso que importa. Imagina se... Aí eu pergunto algumas vezes pra mãe assim, eu falo, olha, eu entendo que você tá fazendo isso pela sua criança agora. Mas imagina quando a tua criança for pra faculdade. E às vezes tá muito longe, às vezes tem uma criança de 4, 5 anos. Né? Imagina quando a tua criança for pra faculdade. Você acha que ele vai continuar querendo usar o adoçante que você esconde ali no meio do suco? Ou ele vai pegar o açúcar e vai colocar lá? O que a gente está ensinando para essa criança? Entende? Aí às vezes as mães ficam assim, né? Eu falo que a hora que os olhinhos viram para cima, elas... é verdade, faz sentido. Ah, Carol, mas tá tão longe. Eu falei, mas tá tão longe, mas você ensina várias coisas pro seu filho hoje, certo? Você investe na educação do seu filho hoje, pra quê? Por que seu filho vai pra escola? É só porque é obrigatório? Não, porque no geral você quer que ele tenha uma profissão no futuro, né? Que seja bem sucedido e tudo mais. Da mesma maneira, a gente precisa investir na educação alimentar e nutricional dele. E a melhor maneira de investir não é pensando em como trazer esses substitutos, e sim ensinando que tem muitas receitas que a gente sequer precisa de açúcar e a gente deixa esse açúcar para usar quando for necessário, porque o contexto da alimentação da tua casa é saudável. E aí que vem o ponto. É saudável esse contexto? Porque não necessariamente essa família tendo passado, né, por os adultos por cirurgia bariátrica, significa que o contexto da alimentação mudou. Então eu não sei exatamente o caso a fundo, mas deixei aqui para a colega algumas reflexões para ela pensar, tá certo? Vamos ver o que mais temos de pergunta aqui. Aqui. Atendimento de 3 anos que come 7 castanhas ao dia. Pais fitness acham que é liberado. Eu acredito que aqui, sabe, vale a mesma perspectiva do que vale pra tudo. Porque é que acreditam isso. Eles acreditam isso porque foi ensinado pra eles, já que eles são fitness e aquilo, que castanha é muito importante, né? E o que eles acreditam? Por que eles querem dar? Ah, beleza, eu entendi. Ah, então você está... Eu sempre falo isso, né? Então você está me dizendo que você quer dar este alimento ou você quer retirar este alimento por isso, isso, isso. Correto? Porque eu quero validar se eu entendi mesmo o motivo, né? Que às vezes a gente acha que entendeu, mas não entendeu. Aí às vezes eles falam correto, às vezes falam não é isso, não, é outra coisa. Aí me explicam. Tá, então beleza, agora eu entendi. Então posso te trazer algumas novas informações sobre esse assunto? E aí eu trago. E muitos pais, eu preciso colocar isso em cálculo no papel. Pegar lá as DRIs, a quantidade de magnésio para aquela criança, do porquê que eu não vou dar 7, 8, 9, 10, 12 castanhas para aquela criança, que a castanha é muito importante sim, mas que a criança dele, diferentemente dele, ela precisa de outras coisas, né? Porque ela não é, novamente, um mini adulto, certo? Ok. Olha lá, esse daqui passa exatamente por isso, não perca essa live. Coloca pra mim aqui, alguém já passou por isso? No contexto do atendimento individual, no escolar, alguém já passou por essa situação de ter que ir lá mostrar para os pais que aquilo que eles chegaram imaginando que era o melhor para os filhos no contexto da alimentação não era? Porque realmente eu vejo que de uns tempos pra cá, principalmente com a disseminação da internet, da informação, que é maravilhoso, gente. Eu acho esse meio de informação aqui, ó, maravilhoso. Vocês estão podendo aí me ouvir agora, tendo conteúdo gratuito. Aliás, a gente tem, ó, canal do YouTube
com vários vídeos, várias lives salvas. A gente tem o canal do Telegram, onde eu mando áudio, mando dica, mando ferramenta, tudo de forma gratuita. Chega aí na palma da sua mão, sabe? Instagram, Facebook. Eu acho isso maravilhoso, né? Isso, de alguma forma, levou conhecimento, levou informações a mais pessoas. E como eu disse no começo, do mesmo jeito que a gente tem aquele pessoal, né? Que tem informações que faz sentido, que são respaldadas, tem aquelas que não são. E nem todo mundo tem o discernimento de olhar e falar, isso aqui está estranho, né? Porque nem todo mundo é da área de saúde, nem todo mundo estudou sobre isso, então a gente nem pode cobrar isso das pessoas. E às vezes a informação que bateu lá e que ele achou que era real, que era a melhor, é a que fica. Às vezes esses pais até foram numa Nutri, sabe? Foi porque precisava, pensando ali nos pais fitness que querem dar as castanhas, foi lá e aquela nutricionista viu que para aquele homem, que para aquela mulher, tinha que dar 7 castanhas por dia e tudo mais, e explicou quais eram os benefícios, e ele falou, nossa, maravilha, se é assim pra mim, vou fazer pra minha criança. E Xuxa, 7 castanhas da criança também, né? E por que não faz sentido para a criança? Porque a criança não é ele. Mas nem sempre a pessoa entende que aquela dieta, que aquela orientação foi dada para ele. Tanto que rola, né? Vai na nutricionista, pega a dieta, dá pra vizinha. Acontece. E daí que vem a nossa habilidade de entender que o profissional, cada vez mais, ele vai ter que trazer novas abordagens que não envolvam simplesmente o plano alimentar. Pelo menos essa é a perspectiva que eu acredito. Porque o plano alimentar por si só, eu comentei, começou a quarentena, eu, enfim, uso um aplicativo aqui do celular para fazer atividade física, que eu posso ir em várias academias aqui perto da minha região, e aí não tinha mais como ir, né, enfim, quarentena, isolamento e tudo mais. O aplicativo liberou alguns outros aplicativos dentro dele para reter o público ali, e um desses outros aplicativos era um acompanhamento nutricional. Nunca vi a pessoa que tá lá, não sei se é nutricionista, se não é, se é um robô, se não é, mas eu sei que eu boto os meus dados lá e sai um cardápio personalizado pra mim. Então, gente, a gente ficar num campo muito confortável de que simplesmente calcular a dieta vai ser o ponto que me faz diferente, não vai não. Já não é não. As pessoas já podem pegar aplicativos e fazer isso, tá? Então a gente precisa de mais manejo, de mais manobra do que trabalhar com essas famílias, tá? Ó, Simone, sim, a mãe querendo liquidificar o alimento do bebê. Ai, essa é clássica! Liquidificar o alimento do bebê porque não confia que ele consiga comer. Foi uma luta e depois de muita conversa e evidências científicas, aceitou fazer a evolução da consistência. Nossa, isso é muito típico. Acho que é típico, posso dizer que é típico, sim. Porque, gente, se nós pegarmos as nossas mães, né? Elas liquidificaram muito papinhas, muito. A questão de falar e de amassar no garfo é recente para a população. É muito recente. É recente para algumas nutricionistas. Eu vejo Nutri que já tem uma caminhada aí maior de estrada mesmo, que trabalha às vezes com público adulto, e aí vai fazer um atendimento para um bebê, às vezes orientar isso, sabe? Imagina se acontece. Como que não é para a população? E aí a avó fez assim, as primas fizeram assim, as tias fizeram assim, né? A família sempre foi assim, as crianças estão aí tudo viva, tudo forte, tudo adulto, não é assim? Vou fazer assim com o meu bebê também. Principalmente porque tem o medo por trás de meu bebê engasgar, e o medo que tá por trás de um bebê engasgar é o seu filho morrer. E isso é muito sério. É muito sério a gente virar pra mãe e falar assim, não, mas imagina, não precisa dar liquidificada. Ela fala assim, mas tem um risco do meu bebê morrer. Qual que é um dos... Ela não fala exatamente isso, né? Mas o que tá por trás do medo do engasgo é isso, gente. É uma ligação simples. Tá, você pergunta, mas por que você tem medo do seu bebê engasgar? Ah, porque se ele engasga, ele morre. E eu não quero perder meu bebê, eu vou liquidificar. Você pode falar o que você quiser, meu filho que não vai ser, que eu vou fazer diferente, né? É isso que tá ali, muitas vezes, submerso da palavra inicial que sai. E também tem toda a questão cultural. Mas, enfim, voltando aqui, o que eu mostro para as mães? Entrada de pronto-socorro, isso é um dado bem fácil da gente conseguir mostrar sobre a questão de engasgo, né? Entrada em pronto-socorro de engasgos de bebês. Uma grande maioria com líquidos. Se a gente for ver, não foi de sólidos.
foram líquidos, muitas vezes até com leite, né? Leite, e que, enfim, na hora que o bebê foi tomar, engasgou. E acontece, é um dado alto, eu não tenho o número aqui agora, mas eu tenho um print que fica salvo lá quando rola essas conversas, eu mostro, eu falo assim, olha, eu entendo a sua preocupação. Então, se essa é a sua preocupação, e ela é real, eu compreendo, mas primeiro, eu preciso te dar uma orientação. Se você tá tão, assim, preocupada com a questão do engasgo, olha só, crianças engasgam com líquido. Então, a melhor maneira que você tem de lidar com isso não é liquidificando a papinha do seu bebê. A melhor maneira é aprender manobra de desengasgo. Você sabe como faz? As pessoas que convivem com este bebê sabem como faz? Isso para o contexto da escola também é importante. Quantas vezes eu vejo nutris que mudam o cardápio de escola, quer a papinha liquidificada e bota lá amassado, bota pedaços, mas não ensina os cuidadores da escola a manobra de desengasgo. Quem vai alimentar essa criança não sabe como é. Porque a gente tem que ter várias pessoas que saibam sobre isso. Então, você sabe sobre isso? Não, você não sabe? Então, vamos, beleza. Eu vou aqui, vou te mostrar como faz, e é importante que o profissional saiba também como que faz, né? Vou te mostrar como faz, vou mandar vídeos, veja se na sua cidade existe treinamento de primeiros socorros. Eu acredito que toda mãe, quando saísse da maternidade, ela tinha que ser assim, ó, tinha que saber fazer esse tipo de manobra, né? Mas não é ainda a realidade que nós passamos. Então, primeiro, verifica, essa mãe sabe? Beleza, então você ajudou com essa parte da questão do engasgo. Ah, beleza, mas a criança não come. E aí vai vir toda aquela outra parte de explicado, porque, olha só, eu entendo que você tá querendo liquidificar tudo agora, ou que você tá querendo misturar tudo agora, tem as que não liquidificam, mas querem fazer aquele misturê. Mas, você já ouviu falar de crianças? E aí eu vou trazendo sempre pro futuro, né? Porque nós temos uma tendência de olhar um recorte muito do momento. Então, como eu vou fazer com meu filho hoje? E às vezes eu me esqueço, eu falo para elas que essa criação da criança, ela vai vir meses após meses, anos após anos, e coisinhas que eu faço agora, elas reverberam depois. E uma dessas coisinhas que eu faço agora, se for misturar tudo isso, vai me dar problema daqui um ano e meio, 2, lá quando chegar perto da faixa dos 2 anos de idade, da criança às vezes não querer comer. Agora ela aceita, porque agora ela é um bebê. O que você vai dando na boca dela, muitas vezes ela vai lá e come. Como que você vai fazer nos 2 anos quando ela fechar a boca e falar que não? E aí eu explico pra ela o que tem em relação com isso, como a gente pode prevenir isso agora. Se você quer começar desde agora a prevenir, já trabalhei a crença do desengasgo, ela já sabe fazer a manobra, sabe? Então tem todo um trabalho que vem antes. Por isso eu escutar o que tá por trás, qual é o medo que tá por trás. E aí trabalhar esses medos, tá? Já passei por isso, eu até expliquei, enviei um artigo para a família, mas eles não gostaram, continuaram discutindo sobre a crença deles e não aceitaram bem a minha explicação. E aí eu acredito que, claro, né, a gente nunca sabe exatamente que família vai estar na nossa frente, que família, como é que eles estão preparados para receber aquela informação. Por isso que o passo antes de entender por que ele quer fazer aquilo, o que está por trás de acreditar naquilo, e às vezes não avançar tanto do que é possível para eles, a pernada do momento, sabe assim? Você tá falando de uma família que quer fazer papinha liquidificada e você vai propor BLW para eles. Tá muito distante. Ah, a gente pode começar então com a amassadinha no garfo, bem amassadinho mesmo. Vamos fazer aqui no consultório, ó. Traz no consultório, a gente faz aqui para te mostrar como é que é. E aí eu tô trazendo novos elementos, certo? Para essa família. E sempre, é claro, resguardando que eu tenho respaldo científico, mostrando isso para eles. Não necessariamente eu enviar um artigo resolve o problema. Mostrar que eu tenho respaldo científico quer dizer que não são ideias que saem da minha cabeça, mas isso nem sempre resolve a crença do pai ou a crença da mãe. Por isso que eu tenho que entender qual é essa crença, quais são os medos, o que é que tá por trás disso, né? Ele tá me falando X, mas o que tá por trás de X? E aí, se você entende o que tá por trás, muitas vezes o que tá por trás é eu não tenho tempo de fazer comida, melhor tacar tudo no liquidificador e bater de uma vez. Você pode me dizer que é melhor, mas na verdade não dá, sabe? Joga tudo lá. Eu vi minha mãe fazendo assim com 10 irmãos e todo mundo vivo, inclusive eu. Então, ok, o que você tá me dizendo, na verdade, não é nem o ponto de ser papinha liquidificado, o que você tá me dizendo é que não tem tempo. Ok, vou te ajudar com essa parte do não tenho tempo, vamos pensar de outras formas aqui. Quantas vezes o que tá por trás do que a pessoa tá dizendo não é exatamente o que a pessoa está dizendo? E a gente só sabe disso se a gente escuta mais do que fala, tá? Perdão, emoji, não, que é isso?
Divertida Nutri, Gabi tá por aí, oi, oi. Gente, muito legal, né? Esse é um tema, eu acho que mexe um pouquinho com a gente, assim. Eu lembro que antes eu ficava irada com alguns pais, sabe? Falar assim, como pode tá aqui pedindo a minha orientação e tá fazendo ao contrário? E aí eu entendi que, na real, o meu papel é entender o porquê eles estão fazendo ao contrário, muitas vezes. O que é que tá por trás daquilo? Quantas vezes a gente pega orientação, sabe, de médico, de profissional também, que a gente vai e a gente não segue? E por que a gente não tá seguindo? O que é que tá por trás daquilo? Então acontece com a gente, não acontece? Você vai lá, pega o treino do personal trainer da academia e não faz. Não vai as 4 vezes na semana que você combinou com ele. Isso pode acontecer com os pais também, eles podem te procurar para pedir ajuda sua, pensando numa determinada forma, e você não dá aquela determinada forma, dá uma que na tua cabeça é melhor, e que possivelmente eu acredito que é, tecnicamente falando, né? Você estuda para isso. Mas que não cabe na vida daquela pessoa do jeito que você tá tentando colocar. E se você tentasse de outra maneira, por outro caminho, com mais escuta, poderia fazer mais sentido. Tá? Essa é a mensagem principal que eu quero deixar aqui pra vocês. Carol, sobre o medo do engasgo. Quando a mãe quer optar pelo BLW, mas o pai está com muito medo de engasgar. E isso virou uma pequena discussão entre eles. Como proceder? Essa não é a única pequena discussão que nós podemos ter entre pai e mãe. Muitas coisas podem rolar ali na nossa frente de pequenas discussões, né? Do tipo, já tive pai e mãe que a mãe não queria dar açúcar para criança antes de 2 anos. E pro pai, tava chegando ali perto de 1 ano de idade, era impossível não ter brigadeiro na festa. E aí, como que você faz esse encaixe entre os dois? O que eu falo é sempre assim, ó. O filho é metade seu e metade dele, certo? Vocês dois fizeram essa criança juntos. Vocês dois deram origem a essa vida juntos. E vocês dois vão educar essa criança juntos, né? E isso pode ser pais que estejam vivendo junto ou vivendo separado. Se as crianças têm convívio com os dois vão determinar a educação de qualquer âmbito, incluindo a nutricional, a educação alimentar e nutricional dessa criança. E vocês vão ter que encontrar uma forma que faça sentido, tanto para a mãe quanto para o pai. Uma das maneiras que eu uso em atendimento, e aí eu utilizo uma ferramenta de coaching nutricional infantil, é trabalhar valores. Quais são os valores do pai, quais são os valores da mãe e quais os valores vocês querem levar para a família de vocês. Do que vocês não abrem mão, do que não dá para abrir mão, entende? Pra mim é impossível, não dá pra abrir mão da criança comer açúcar antes dos 2 anos. Às vezes é a hora que o pai fala assim, vai, tudo bem, pra mim até dá pra abrir mão, mas tem que ter o brigadeiro na festa pros adultos. E aí a gente mostrar que essa forma deles conduzirem a alimentação dessa criança, por quanto tempo for, vai ter que ser sempre conversada. E não é justamente na hora da consulta, às vezes, que essa chavinha vira, sabe? Às vezes eles vão precisar levar aquilo pra casa. E eu digo, se eu sinto que ficou um desconforto, eu senti que vocês ainda não ficou muito resolvido esse ponto aqui que vocês citaram, tá? Então, por exemplo, não ficou muito resolvido aqui se vai ou se não vai fazer o BLW. Vamos fazer assim? Eu vou mostrar pra vocês como é o BLW, como que é a participativa, como que é, enfim, ali o que o outro lado tá querendo, sabe? Vou mostrar essas 2 formas pra vocês. Eu acredito que é importante vocês decidirem em conjuntos, porque isso tem que ser prazeroso pros dois, para ser prazeroso para o filho de vocês. Então, se vocês estão me procurando para cuidar da alimentação dessa criança, é porque isso é importante para os dois, se os dois estão aqui, certo? Que é bem difícil um pai estar presente. Se a gente pega em proporção, a gente tem mais as mães presentes em atendimento. Então, se o senhor tá aqui, eu tô vendo como isso é importante. Eu admiro isso em você. E vocês vão ter que encontrar esse caminho do meio. Às vezes não vai ser BLW total e falar pra mãe. Pode ser que não, porque tem muito do que a gente acha, né? Se a gente acha que BLW é a forma que tem que fazer, aí o que a gente quer fazer? Quer dar razão pra mãe. Eu não tenho que dar razão pra ninguém ali, eu tenho que intermediar. Eu falo assim, tô entendendo que BLW é muito importante pra você, mas que não, pro teu marido não é tão seguro assim, ele não se sente à vontade. Então, às vezes, quando a criança estiver com você que tá alimentando, você pode dar alguns alimentos na mão dela. E o que é o importante do BLW? É o alimento na mão? Não necessariamente. É a criança ter ali à disposição. A gente consegue fazer isso de uma maneira que seja segura pro pai também?
Porque muitas vezes o que tá por trás não é a mãe querer fazer BLW ou o pai não querer fazer BLW, né? A mãe tá me dizendo, se ela já conhece sobre BLW, na minha mente aqui, e aí são interpretações que as conversas vão levando, ela tá me dizendo que ela quer dar mais autonomia pro filho, que ela quer permitir que ele explore mais, que ela sabe o quão capaz ele é. E se o pai tá me dizendo que ele não quer, ele tá falando pra mim, eu tenho insegurança dessa criança engasgar, eu não acho que é seguro, eu não me sinto confortável pra isso, eu não tô tão aberto pra isso nesse momento. Mas eu entendo que é importante a gente olhar a alimentação, porque eu tô aqui no consultório. Eu vim tentar entender, né? Ver se faz sentido, mas eu não me sinto seguro ainda. Então, ok, o que é que a gente pode achar nesse caminho do meio pra vocês que faz sentido? Porque o filho é dos dois. Eu não coloco pai e mãe um contra o outro, não, tá? Em qualquer situação que seja. Eu falo, ó, vocês têm que encontrar um caminho que é dos dois. E aí, se for necessário, ali eu faço as duas explicações, caso eles não se decidam na hora. E aí, no retorno, ó, o que vocês decidiram, qual que vocês estão seguindo, sempre conversa no WhatsApp, manda recadinho e tudo mais. Saí por um segundo e minha irmã saiu apertando tudo aqui. Ai, que maravilhosa. Acho que não apertou tanto não, viu, Gabi? Ai, gente, é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês, de que o profissional precisa escutar mais do que falar. A gente precisa ter ferramentas e formas diferentes de mostrar do porquê que pra criança a gente não restringe, não faz dieta. E isso não vem na orientação direta. Isso vem na escuta prévia. Aí sim, você me permite te orientar com assuntos novos. Depois que você me permitiu, você entende que a sua criança se desenvolve diferentemente de você? Ah, agora eu entendi. Então, beleza. Então, vamos pensar. Você quer cuidar do aspecto Y, X, Z? Ok, a gente pode cuidar dessa maneira, tá? Essa é a mensagem de hoje. Um beijo pra vocês. Ah, vamos fazer assim? Vou tirar uma foto minha e colocar lá no perfil, e aí você vai lá e coloca pra mim qual foi o principal insight dessa live, o principal aprendizado que você pegou, porque pra mim é muito, mas é muito importante mesmo essa interação de vocês pra eu saber se tá fazendo sentido ou não essas lives. Eu tô querendo voltar com as lives aí de toda semana, talvez até mais vezes na semana, trazendo assuntos pra gente pegar um assunto e ó, e mais fundo nele. Eu acredito que assim a gente aproveita mais do que ficar falando várias coisas picadinhas. Então, se fez sentido, se você pegou um insight, uma dica, um aprendizado, você coloca lá pra mim, tá bom? Eu vou tirar uma foto com essa blusinha aqui rosinha e vou colocar lá. Ana falando, adorei também. Carol sempre muito generosa com a gente. Ah, querida, que é isso. Eu tenho prazer de vir compartilhar. Eu acredito que, como eu disse, a internet é democrática, né? Se vocês chegaram até mim, se vocês estão aqui me acompanhando, é mais do que dever eu compartilhar aqui em gotículas um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu sei. E daí vocês sempre estão compartilhando comigo também esses aprendizados quando vocês impactam uma criança. Então, pra mim, não existe recompensa melhor do que, sabe, quando as seguidoras, as alunas vêm e mandam uma fotinha, olha essa criança aqui comendo, superou tal assunto, pais e mães felizes. Porque eu acredito que é isso que a gente tem pra fazer nesse mundo, né? Se nós escolhemos trabalhar com a parte de nutrição infantil, a gente tem que ver cada vez mais e mais e mais crianças aí se alimentando bem e felizes. Certo? É isto. Um beijo. Nos vemos não sei quando. Vamos ver como que vai ser aqui a organização. Em breve eu volto com novidades pra falar de próximas lives, tá bem? Tchau, tchau!